Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que vamos buscar mais um ensinamento de Jesus para compreendermos melhor a profundidade do que ele nos trouxe. Se sabemos que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso farol, que ilumina o nosso caminho para retornarmos às mãos do Pai Criador, é preciso que conheçamos, para que possamos ouvir a voz deste pastor, que chama cada um de nós, ovelhas, desgarradas, porque estamos em atraso, né? Então, para que ouçamos a sua voz, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor, para que o sintamos verdadeiramente como nosso pastor, tendo a ele como nosso guia, nós precisamos confiar. E só se confia em quem conhecemos. Então é preciso que entremos na intimidade, dentro das nossas condições, mas na intimidade dos pensamentos de Jesus, do que ele nos passava, do que ele nos propunha, do que ele aguarda de cada um de nós. Daí a necessidade de mergulharmos em seus ensinamentos. Através das parábolas, através dos seus ensinos, e hoje, neste sábado, vamos buscar a vida que Jesus nos deu. É um dos capítulos do livro, mais uma vez, de Pedro Camargo Vinícius, na Escola do Mestre. Então ele começa: ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nisto se conhece o seu amor, em ter dado a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Vamos refletir, e quem nos ajuda é Vinícius. Então, como dar a alguém a vida, né? Como dar a alguém a vida? Como que se daria esse processo, né? Como se daria esse processo de dar a vida pelo amigo, né? Ou seja, amigo no sentido, porque incluindo a parentela, né? Incluindo a família, amigo no sentido do sentimento, que Deus coloca o amigo como maior sentimento, porque há um momento em que ele se volta para os discípulos e diz que o chamava: agora o chamo de amigos, já não vos chamo servos, mas de amigos. Então, vamos buscar esse entendimento. Porém, de que modo, diz Vinícius? Como devemos compreender semelhante transação? Naturalmente, dirão, ele morreu por nós, deixou-se justiçar no madeiro infamante, sacrificando-se assim pela causa da nossa redenção. Então, a grande maioria entendia, e talvez entenda ainda, como que Jesus, tendo morrendo por nós, deixou-se justiçar no madeiro infamante, sacrificando-se assim pela causa da nossa redenção, porque é como assimilamos esse ensinamento. Ele morreu por nós. Ele morreu no madeiro, na cruz, por nós. Isso está no nosso inconsciente coletivo, naquilo que trazemos dentro de nós, esse ensinamento. E o que diz Vinícius? É o que supunham os homens de outrora. É o que ainda imaginam muitos cristãos dos nossos dias. Antigamente, não se admitia resgate de culpas, senão mediante a efusão de sangue. Tampouco se concebia a reconciliação por outro meio ou processo,
além do derrame do preciso líquido que Empédocles considerava como sendo a própria alma, por ser como realmente é a base da vida animal ou corpórea. Empédocles foi um filósofo dos tempos idos em que colocou que o universo teria 4 elementos: a terra, a água, o fogo e o ar, né? E dentro da água aí o sangue, não é? Colocando o sangue como líquido que se considerava como sendo a própria alma, né? E de fato a vida se dá em função do sangue, né? Desse líquido, né? Que não só do sangue, porque sabemos que há seres que não têm propriamente o sangue, mas o líquido, né? A água é fundamental, é a base da vida, né? Daí porque as escrituras e mesmo a história profana se reportam frequentemente aos casos do holocausto e sacrifícios cruentos, os quais culminaram na imolação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando se fala em Jesus, é muito comum muitas religiões se apegarem muito à finalização da missão de Jesus aqui na Terra, que culminou com a sua crucificação, né? Porque a isso ele se predispôs, né? Porque havia um propósito, como já vimos tantas vezes, um propósito nessa finalização da sua missão aqui na Terra, como encarnado, né? Então, muitos ainda se apegam a este momento, trazendo aquele Jesus crucificado. Então, quantas pessoas até não se ajoelham diante de Jesus crucificado, né? É preciso que isso mude nessa mentalidade que nos ensinaram por tanto tempo. Ali era o corpo de Jesus, culminando com o ensinamento imorredouro que ele quis nos deixar para que a sua chamada ressurreição, né, que foram aquelas aparições em que ele se materializa diante de tantos, em alguns momentos diante de poucos, em outros diante de tantos, a última materialização, que é chamada dos 500 da Galileia, que foram tantos, que naquela época os 500 da Galileia, é o que está nos registros, né? Que foram ali aguardando ao pé, ali no Monte em que ele proferiu o Sermão dos Montes, né? No Monte das Bem-aventuranças, ficou assim chamado aquele monte, e era lá que o aguardaram naquele último momento, porque todos pressentiram que estava se aproximando o momento da sua despedida. Despedida em que ele se fez aparecer de uma forma materializado, onde foi visto, ouvido e recebeu muitas orientações. Aqueles que ali estavam ouviram muito, que foi o seu último momento, em que ele ascende, né? Aí então, evidentemente que as suas aparições individuais, isso é ali de cada um, né? Quantos espíritos preparados não estiveram na Terra e tinham ali os seus momentos na sua intimidade, mas os registros que nós temos, o último momento foi esse dos 500 da Galileia. Então, para que isso se fizesse muito forte, para provar a imortalidade da alma, Jesus tinha que desencarnar, tinha que morrer de uma forma marcante, para que ficasse a lição, mas a esperança para todos nós, porque todos nós, assim como ele, também ressurgimos no nosso corpo espiritual.
Nossos olhos se fecham para o mundo material, mas ressurgimos no mundo espiritual com o nosso corpo espiritual, chamado por Allan Kardec de perispírito, porque envolve o espírito. Mas vamos lá então, né? Vamos lá, aqui quando Vinícius nos diz, né, que ainda muitos ficam presos a Jesus morto e uns se prendendo a isso, mas não chegando ao que muitos acabam perdendo a fé, se bem que fé não se perde. O mesmo Vinícius nos ensina que fé não se perde. Se você diz perdi a fé porque você não tinha, porque o que realmente temos nós não perdemos. Então, aqueles que não conseguem desenvolver, cultivar a fé, porque veem no ato de Jesus morto um fracasso. Um fracasso. E quantos não veem assim? Porque não entendem a bendita lição. As duas principais, ele começa nascendo numa manjedoura, nos dando a maior lição de humildade e que não depende do ambiente em que retornamos ao plano espiritual, nem da forma como terminamos, né, que interfere no nosso processo evolutivo. Tudo é lição, com o início e o Calvário, as suas lições que ficaram entre o seu nascimento, naquela manhã, naquela madrugada santa em Belém, e o Calvário, né? Naquela sexta-feira em que os judeus comemoravam a Páscoa, que nada mais é, recordavam todos os anos. E Jerusalém palpitava de tantos que vinham de todos os pontos para comemorarem a fuga do Egito. Quando esse povo judeu, esse povo hebreu, é retirado do exílio, né, da escravidão no Egito e levado às terras que tanto desejavam. Então, mas vamos lá. No entanto, cumpre hoje consideremos a natureza da divina oblata consumada no cimo do Calvário. A oblata é a oferenda, né? No entanto, cumpre hoje consideremos a natureza da divina oblata consumada no cimo do Calvário, tirando das palavras do Senhor o sentido profundo que elas encerram, despojando da letra que mata o espírito que vivifica. A sagrada oferenda da sua preciosa vida, tal como Jesus a fez, tem um alcance muito maior do que a sua morte na cruz. Muito maior. Referindo-se à sua missão junto à humanidade, ele disse que ninguém revela maior amor pelos amigos do que aquele que lhes dá a própria vida. Então, vamos tentar alcançar esse ensinamento de Jesus. Ele nos deu realmente, porém, numa acepção ampla, lata, imensa, visto que importa não na morte do seu corpo, mas na vida eterna do seu imaculado espírito, consagrado em prol da nossa libertação das trevas da ignorância e do império das paixões torpes e vis que nos degradam e aviltam. A vida do corpo é efêmera. É o momento que passa como um relâmpago na eternidade. A vida do espírito, que é indestrutível, permanece através dos séculos e milênios sem conta. Essa é a vida que o Senhor nos ofertou e dedicou antes que o conhecêssemos, a Ele e a nós próprios, como seres conscientes
e responsáveis. Então, Ele nos deu uma vida, Ele nos deu vida em abundância. Num momento em que a grande maioria, nós, não entendemos o que Ele veio nos trazer, mas Ele nos trouxe por muito antes de termos a consciência de nós mesmos, a consciência do que Ele veio nos trazer, mas Ele veio para nos trazer a vida no seu sentido abrangente, a vida que se sucede em corpos de carne, mas a vida propriamente dita é a vida do Espírito ininterrupta, na sua verdadeira pátria, que é o plano espiritual. Os estágios na carne são necessários, mas são estágios, passam. A vida plena em abundância é a vida do Espírito. Então, mergulhamos num corpo de carne para aprendermos no decorrer dos séculos a nos sentirmos espíritos. Essa é a proposta, esse é o processo, e isso que Jesus veio nos trazer muito antes de termos essa consciência. Mas já nos deixando esse ensinamento para que a nossa caminhada pudesse se fazer. Vamos lá, então? Tudo na Terra foi feito por Ele, e nada do que tem sido feito sem Ele. E nada do que tem sido feito foi sem Ele. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, Jesus, vamos parar um pouco. Jesus cocria o nosso planeta. Por que não falamos que Ele cria? Porque só Deus cria. Deus cria a matéria e espírito, princípio inteligente, princípio material, que são os dois princípios existentes, nas suas mais variadas derivações. Jesus, portanto, para construir, cocriar a Terra, ele se utilizou da matéria criada por Deus. Então, ele cocriou, ele construiu essa Terra para nós, esse planeta, ele com seus assessores, com seus braços ali que o ajudaram, entendamos braços de forma figurada, ele construiu esse berço para as suas ovelhas, desde quando recebeu de Jesus a tarefa de nos conduzir. Vamos lá. Preparou esse berço para que fôssemos nos desenvolvendo. Manda os seus profetas, que vão preparando, anunciando a sua vinda, anunciando. Chega o momento da vinda dele. Quando, de certa forma, a humanidade já estava num grau de entendimento. E muitos preparados vieram nessa época para que os ensinos ficassem, e continuassem sendo propagados até que um dia realmente interiorizaremos esses ensinos. Tudo preparado, ele vem e não é reconhecido, não é recebido. Tão esperado, mas não é recebido, não é reconhecido. Não é? É isso que Vinícius está colocando aqui. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Só que tudo isso já estava predito. Os profetas já cantavam isso, de que ele não seria reconhecido, que quando pedisse água,
lhe dariam vinagre, e tudo isso se sucedeu e está lá nos escritos do Antigo Testamento. Os dizeres acima, continua Vinícius, se referem ao encargo de Jesus no que respeita ao planeta. No que respeita ao planeta Terra e à humanidade que o habita. Vemos como ele colaborou na formação do nosso urbe, na imensa retorta do infinito, e como vem acompanhando através dos tempos os espíritos aqui encarnados na obra de sua evolução. Vigilante e paciente, ele tem vivido a vida do homem em todos os passos do seu progresso e aperfeiçoamento, suportando os duros percalços e os amargurados reveses que sobre ele se refletem, originados de todas as rebeldias e de todas as insânias e maldades que os homens têm cometido e ainda cometem. Jesus vem, milênios em fora, velando como pastor dedicado e extremoso as pegadas do ingrato e rebelde rebanho que o Pai lhe confiou para que o conduzisse e o apacentasse. Ele está ali como um pastor. Nós sabemos que o bom pastor, que cuida das ovelhas, ficavam ali nas noites frias, cuidando das suas ovelhas, vigilantes, porque elas podiam ser devoradas por outros animais, buscando ali o alimento, e eles cuidavam, muito cuidadosos, cuidavam das suas ovelhas. Então ele compara, os cuidados dos pastores aqui, dos tempos idos em que havia tantos pastores, era o trabalho importante da época, era a agricultura, os pastores, a pesca, era assim que se vivia. E Jesus, então, é esse pastor vigilante que não se descuida, digamos assim, sempre em estado de vigília para cuidar de cada um de nós. Quem é capaz, continua Vinícius, de penetrar o âmago deste sacrifício? Quem pode avaliar a sua profundidade? Onde aquele cuja mente está em condição de aquilatar e compreender a enormidade de tamanha renúncia e a excelsitude da consagração de uma vida em prol do bem e da felicidade de seres tão ingratos, tão obstinados e recalcitrantes no mal, como são os filhos da carne e do sangue? Se um homem se atira num rio e arrebata da sua correnteza uma criança prestes a sucumbir, esse homem é tido como herói. Seu gesto é comentado pelos jornais, seu nome corre de boca em boca como protagonista de um efeito que deve figurar nos anais da história para exemplo à posteridade. No entanto, a mãe pobre, lutando com dificuldades econômicas, que sacrifica toda a sua existência numa dedicação de todos os momentos, numa vigília de todos os instantes, para criar e educar os filhos que Deus lhe deu, passa pelo cenário terreno despercebida e olvidada. Sua renúncia, sua dedicação, seu desvelo e seu sacrifício não são notados e muito menos admitidos como exemplificação digna de ser imitada. Sobre seu peito escálido não pendem medalhas nem insígnias que assinalem o mérito, a coragem e o valor. Assim é o juízo do século. Século aqui não é tempo, é a terra, Assim
é o juízo do século. Os homens se impressionam pelos sentidos, gostam do alarde, do sensacional e do melodramático. Raciocinar, refletir e julgar com a razão é costume a que ainda não se habituaram. E Vinícius desencarnou em 66 e já estava assustado, né, com tudo que ele estava vendo. E hoje, então, né, como estamos, não? Vamos lá. Não obstante, é tempo já de desmaterializar-se o conceito das coisas, afinando as cordas dos nossos sentimentos pelo diapasão do espírito. Quando isso suceder, a cristandade que vive presa ao Cristo crucificado, lamentando e lastimando a sua morte no madeiro, despertará o influxo do Cristo redivivo, atuando nos corações como força viva, a impelir a humanidade para a frente e para o alto, na suprema conquista da sua liberdade. A vida, pois, que Jesus nos dá, é a que teve início na manjedoura de Belém e finalizou no alto do Gólgota. Ele no-la deu, no momento de entregá-la às mãos iníquas dos seus algozes, mas sim no sentido de havê-la de há muito consagrado à obra da nossa contínua evolução. Então, a vida que Deus nos deu foi a sua exemplificação, foi o seu ensinamento, né? E essa é a vida que Deus nos deu, que nos ensinou a viver em abundância. A morte no madeiro, ele não foi capturado, ele não foi traído, ele se entregou. Ele sabia que tudo isso aconteceria. E assim foi, porque era a vontade dele e a vontade do Pai, para que a sua lição se tornasse morredoura. Era preciso que aqueles homens embrutecidos vivessem aquele desfecho, para que aquilo marcasse mais nos seus corações. Era preciso esse choque, era preciso essa lição. Mas é preciso também que entendamos essa lição, para tirarmos o nosso coração essa questão da sexta-feira. É Jesus vivo, é Jesus de mãos postas, é Jesus como pastor de ovelhas nos acompanhando vigilante, para nos inspirar a cada passo, a estarmos atentos e vigilantes nos nossos propósitos, como Ele nos ensinou, como Ele espera que busquemos o caminho que nos leva à libertação. A libertação do quê? Tanto desejamos liberdade? Das algemas que nos prendem a todas e quaisquer viciações. Inclusive a viciação do pensamento mal conduzido. A viciação dos maus pensamentos. Meditemos, reflitamos e que essas lições fiquem no nosso coração, trazendo a nota da alegria, porque Ele nos ensinou que aquele que se fizesse seu discípulo deveria ter no coração o contentamento. E é um processo natural. Quando buscamos fazer aquilo que a nossa consciência aprova, porque a nossa consciência é a voz de Deus dentro de nós, sentimos um contentamento muito grande. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine os nossos passos, que busquemos sempre o seu olhar
plasmemos na nossa mente a sua figura, busquemos sempre o seu olhar e que fiquemos em paz.